E no primeiro depoimento da CPI na pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou das divergências que teve com o presidente Jair Bolsonaro. Ele também fez críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi o primeiro a prestar depoimento à CPI. Ele foi demitido por Bolsonaro em abril do ano passado, ainda no início da pandemia. Uma das questões levantadas foi sobre a recomendação de que as pessoas infectadas só procurassem o hospital ao sentirem falta de ar, um erro na visão de parlamentares governistas. O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para atingirmos esses exorbitantes números de mortes no nosso país? Eu recebi essa pergunta exatamente nessa íntegra do ministro Fábio Farias. Acho que ele inadvertidamente mandou para mim a pergunta. Quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. Então, vou responder para o senhor, mas também para o meu amigo, que foi parlamentar comigo, ministro Fábio Faria. Olha, quando a gente tem uma doença viral, você tem alguns princípios. Os princípios primeiros temos vacina? Não temos. Temos medicamento retroviral? Não temos. Como vamos conduzi-la? Vamos observar o paciente, vamos vê-lo, vamos cuidar desse paciente. O ex-ministro também foi questionado sobre a realização do carnaval no ano passado. Para Mandetta, os direcionamentos eram baseados na OMS, que naquele momento não recomendava restrições. Muitas divergências com o presidente também foram destacadas por Mandetta, entre elas a defesa da cloroquina. Segundo ele, o governo chegou a fazer uma reunião no Palácio do Planalto e sugeriu alterar a bula do medicamento. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. O ex-ministro afirmou aos senadores que foi sugerida uma campanha nacional pelo distanciamento social ainda no início da pandemia, mas que não foi aceita pelo Planalto. Mandetta chegou a dizer que era até constrangedor para o ministro da Saúde ter que explicar por que eles estavam indo por um caminho e o governo por outro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não escapou de duras críticas de Mandetta. Esse ministro Guedes da Economia, quando saiu consigo, eu vi aquilo. Um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, né? Um homem pequeno para estar onde está. Quando eu tive na Câmara, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer. E ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina. Esse ministro, ele não soube nem olhar o calendário para falar, puxa, enquanto ele estava lá, nem vacina sendo comercializada no mundo havia. E a CPI deve votar hoje um requerimento para que o ministro Paulo Guedes, da Economia, também preste depoimento na comissão. O ex-ministro Nelson Teich vai ser ouvido hoje, depois que Eduardo Pazuello cancelou a participação. Vanessa Lima, ao vivo de Brasília, tem os detalhes. Vanessa, bom dia. Pazuello não vai ser ouvido de forma remota. Bom dia, não vai não. Ele deve ser ouvido de forma presencial no dia 19. Pazuello alegou que não poderia ir porque teve contato com 2 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Senadores se manifestaram, já que Pazuello foi visto há 1 semana sem máscara em um shopping de Manaus. E daqui a pouco, às 10 horas da manhã, começa o depoimento do ex-ministro Nelson Teich, que ficou menos de 1 mês no Ministério da Saúde. Ele deve ser questionado principalmente em relação a 2 pontos. Por que saiu do Ministério da Saúde e também por que não conseguiu colocar em prática o projeto de testagem em massa. Mariana.